negócios. Essa semana eu li uma frase muito interessante de empreendedorismo, que é você se jogar de um precipício e construir um avião no caminho, né? Então, é o que eu adoro fazer. Muitas vezes o avião ficou pronto, eu consegui, né? E muitas vezes o avião não ficou pronto e pau, entendeu? E assim a gente vai seguindo. E a ideia da logística na palma da mão, isso vai provavelmente ser nos últimos slides, é a facilidade que a gente tem hoje de um simples clique a gente receber qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de produto, ou qualquer tipo de alimento, ou o que seja, hoje, né, através de um celular ou através da tecnologia. Mas, por trás de logística, que é o que muita gente entende, é um simples armazenagem, caminhão, transporte, entrega. E ela vai muito além disso. Hoje aqui existiu logística para todo mundo. Hoje todo mundo acordou, se levantou, se organizou, se inscreveu no evento, veio, chegou, alguns vieram de Uber, outros vieram de ônibus, outros vieram andando, outros vieram... Isso tudo é logística. Então, a logística, ela faz parte do nosso dia a dia, em todos os sentidos. Tá? Hoje eu vou abordar um pouco sobre história, que eu acho que é bacana, o planejamento de um fato histórico que a gente passou no mundo em 1941. Na sequência, vamos falar um pouco de alguns cases da empresa que eu tenho a parceria há mais de 15 anos. Vamos falar um pouco de sustentabilidade dentro do campo, na área de agronegócios. E, na sequência, a internet das coisas, que eu acho que foi um tema bem abordado aqui todos esses dias. E eu vou passar ele brevemente, porque eu acho que todo mundo já deve ter assistido. Mas é o que vem pela frente, né? O que é que a logística, o que é que ela promete daqui pela frente. Aponta para onde isso aqui? Bem, esse slide é rapidinho, não estou aqui para falar de mim, mas Guilherme é meu nome, na verdade. Na Bahia, eu sou conhecido como Tito. Nasci e fui criado na Bahia até os 19 anos. Saí para estudar na Europa durante 4 anos, onde me formei. E de lá, voltei para São Paulo e continuei até hoje. Então, mas continuo baiano e Bahia também. Não sei se tem muito Bahia ou Vitória aqui, mas é Bahia, então, até hoje. Sou ariano, não tenho, assim... eu gosto de colocar ariano porque não sou o dono da razão, só um pouquinho, tá? Às vezes o pessoal, pô, ariano é difícil. Eu falei, só um pouquinho, vai de vez em quando. Essa parte você corta para minha esposa não me marcar depois aí. Ingressei no negócio da família, que era na área do turismo, até 2001, e me envolvi com associações de classe, com a BAV, Brastoa, participamos de eventos aqui na Bahia, promovendo o turismo, fiz parte do Conselho de Embratur, até uma campanha, na época, em 97, a gente criava uma campanha de que o Brasil, ela podia ser divulgada, não sei se alguém vai lembrar, mas existia uma propaganda que a gente colocava uma baiana numa roda de gaúchos, dizendo, venha conhecer o Brasil brasileiro. Então, essa campanha na Embratur a gente criou há muito tempo atrás, e eu fiz parte dela e foi muito bacana nisso. Eu tive a oportunidade de ir para uma empresa de mídia. Trabalhei nessa empresa com painéis eletrônicos em São Paulo, também muito voltado à publicidade e realmente um segmento incrível. Na Avenida Paulista, a gente envelopou um painel eletrônico, isso estou falando de 2002, 2003, quando esses painéis vinham ainda de LED, o RGB, que é o verde, o azul, e o vermelho ainda era, assim, uma novidade. A gente envelopou um enorme celular da Samsung na Paulista. A gente conseguiu, nessa época, colocar o primeiro painel de campo no estádio do Morumbi. E esse painel de campo, eu rezava para que ninguém chutasse o painel, porque ele não era feito para isso. Nos jogos de futebol, quando a gente vê aqueles painéis passando as imagens, antigamente era só a placa, né? E aí o pessoal do Morumbi falou, Guilherme, vamos colocar... Tito, aqui na Bahia eu sou Tito, desculpa. Tito, vamos colocar esse painel aí na beira. E eu passei o jogo inteiro rezando, meu Deus do céu, tomara que ninguém chute no painel. Deu uns 20 minutos de jogo, chutaram o painel apagou, mas valeu a experiência, a gente já tinha as plaquinhas atrás. E é o que eu falei, empreendedorismo é pular do precipício, construir o avião no caminho, né? E aí você vai aprendendo exatamente com a vida.
Em 2005, eu fui convidado por um grupo de logística, num segmento que eu não conhecia e que me encantou profundamente, porque é muita dinâmica, é muito interessante, é muito comprometimento. As empresas que você trabalha, as empresas, provavelmente que todos aqui compram algum tipo de serviço, algum tipo de produto, e que você quer que chegue no dia, chegue na hora, chegue sem nenhum arranhão ou sem nenhum problema. E aí eu me encantei por esse projeto. Era um projeto, na época, de distribuição de combustível para uma grande empresa no país. O dono da empresa, que eu sou hoje partner já há mais de 15 anos, me chamou para esse projeto e estamos juntos até hoje desenvolvendo aí vários cases e vários negócios. O que é logística? Logística é o que a gente imagina no dia a dia, quando a gente faz uma leitura simples e básica, né? É o processo de planejamento, controle eficiente de fluxo de armazenagem, que começa desde o projeto do fornecedor de matéria-prima e chega no consumidor final e o caminhãozinho no meio. É isso que a gente enxerga como logística. Mas logística ela vai muito além, como eu falei aqui. Tá? Aqui a gente volta em 1941, quando o Japão quer avançar os territórios do Pacífico, e ele ataca Pearl Harbor e faz aquele ataque lá em Pearl Harbor. Existe o filme, para quem conhece essa história, quem não conhece é super interessante, mas tem um case muito grande de logística por trás dessa história, que ninguém sabe, ou muita gente não sabe, o que aconteceu depois daquele ataque de Pearl Harbor, onde o Japão imaginava que ia assumir o Havaí, Estados Unidos preocupado com a Segunda Guerra Mundial, não ia, né? Deixa lá, não vamos mexer. E durante 4 anos, os Estados Unidos começou a avançar em silêncio por todas as ilhas do Pacífico, levando os navios, abrindo pistas, os aviões faziam voo, soltavam os mantimentos, e ele foi avançando bases durante 4 anos, num planejamento de logística monstruoso, para soltar 2 bombas no Japão. E num momento em que ninguém nunca esperava, eles fizeram um planejamento num contexto histórico assim, incrível. E essa história, ela é interessante, ela é lida através de tem um livro chamado Aviões de Bambu, que eu sugiro a leitura, que é muito bacana. E aí conta um pouco exatamente sobre essa estratégia. Então, você imaginar que 41, os romanos já avançavam com tropas, isso tudo é logística. Você tem que pensar como você vai chegar, aonde você vai chegar, o próximo ponto, o que vai acontecer no próximo ponto. Você tem que estar sempre, né? Naquela época, hoje a gente tem a comunicação, hoje a gente já tem informação antes para poder chegar ou com o carro, ou com o Uber, ou com o caminhão até o ponto. Mas pensa nessa época que eles não tinham nenhuma informação e tinham que chegar até aquele ponto. Então era realmente uma verdadeira logística, né? Esse é o grupo que hoje eu estou parceiro há 15 anos, sou sócio de alguns projetos com eles, e é um dos maiores grupos de logística do país. Infelizmente, eu acho que eu coloquei a fonte um pouco maior e acabou cortando, mas hoje é um grupo que tem mais de 20 anos, 30 anos no mercado, uma das maiores empresas de logística do país. E aqui é um vídeo sobre o Brasil que a gente não conseguiu abrir, mas então eu vou pular aqui rapidinho. E essas são as áreas que a gente atua. E nessas áreas eu vou abordar um pouco, assim, o que a gente conseguiu criar de diferença e de diferente para cada um dos clientes, na área de saúde, na área do agronegócio e na área do e-commerce. Hoje a gente atende a maior empresa de e-commerce do mundo, no Brasil, e provavelmente todo mundo aqui acessa e compra o celular, mas ninguém me liga depois para dizer que não chegou, hein? Mas a Amazon é a nossa cliente no Brasil. Hoje a gente faz todo o processo de armazenagem, de distribuição, de entrega. Estamos com um projeto bem arrojado aí, voltado para que a entrega também possa ser feita por qualquer um de vocês, dentro do bairro, que vocês possam se cadastrar, possam pegar os produtos, possam entregar dentro do bairro. Tem uma série de coisas e vários itens aí acontecendo. Onde estamos hoje, o grupo, 2.900 colaboradores, mais de 30 filiais, 1,3 milhões de áreas de armazém, mais de 1.500 veículos hoje no mercado. São alguns SKUs, mas eu vou entrar um pouco nos cases, que são interessantes da gente debater e discutir. No case agro, no agronegócio, que é o que sustenta o nosso país, é o que sustenta a nossa estrutura, né, a grande riqueza do nosso país. A gente começou a entender que quando você entrega o fertilizante, entrega o defensivo,
muitas vezes esse produto ele pode ser desperdiçado, pode ser armazenado de forma incorreta, pode ser reutilizado as bombonas em outras, as caixas, as garrafas em outras finalidades. E a gente começou a entender que, para o mercado, a gente poderia mapear as fazendas e prestar esse serviço de pulverização para ele, da armazenagem para ele, da segurança, do pessoal que iria aplicar esse defensivo agrícola para eles. E aí foi um case muito interessante, porque o mercado estava acostumado a vender, transportar, entregar e não se responsabilizar mais por isso. E existia uma questão muito importante da sustentabilidade, da gente pegar e entregar o produto certo, no lugar certo, aplicar da forma certa, para que não houvesse nenhum tipo de prejuízo, tanto para o consumidor quanto para, né, o produtor. Então, esse foi um case que a gente entrou alguns anos atrás e conseguiu uma eficiência muito grande. Outro case importante, uma estratégia que a gente tem tomado, como aquela estratégia lá do Pearl Harbor, a gente sempre avançando os postos mais próximos do fazendeiro ou do agricultor, para que ele possa ter, em questão de um dia, o produto em mãos. No caso do fertilizante, ele é um produto que ele depende da chuva, então ele é armazenado, só que não adianta você estar numa distância de 5, 10 dias, porque quando vem a chuva é quando ele quer comprar o fertilizante, onde ele precisa jogar no solo, ele precisa ter resultado. É um produto caro, então o fato da gente estar espalhado em todas as pontas foi extremamente importante, porque um dia antes da previsão da chuva, ele já consegue comprar o produto, aplicar o produto e dar sequência. Esse é um case muito bacana, esse foi um case de varejo, eu estou falando de 2005, numa grande rede de varejo no Brasil, que você ia comprar o CD e você não tinha como ouvir as músicas. Hoje a gente simplesmente aperta um botãozinho, ouve a música, baixa, compra e segue a vida. Nessa época a gente montou dentro da empresa um estúdio onde a gente conseguia digitalizar CD por CD, eram mais de 2.000, 3.000 autores diferentes, CDs diferentes, mas foi um desafio assim, muito grande e que fez uma grande diferença, que foi digitalizar todos os CDs da prateleira dessa empresa de varejo, onde você chegava na loja, pegava qualquer CD que fosse, passava o código de barra, colocava um headphonezinho assim e ouvia 15 segundos de cada música. Isso vai muito além apenas de transportar esse CD. Isso já era pensando, cara, como é que a gente consegue realizar para aquele cliente uma venda melhor, uma venda mais rápida. E no começo, não, põe o CD lá, vende, era o case em todos os lugares, e a gente acabou criando esse case, que também foi muito bacana. O case do e-commerce é exatamente a Amazon, que eu estava conversando aqui. A Amazon, ela começa a entender que o produto é muito rápido, ela tem que chegar rápido na sua casa, e qualquer um pode ser um operador logístico para ela. Tá? Hoje a gente tem no Sudeste, já abriu no Nordeste a base também. Ela vem com um peso enorme, uma precisão enorme, para que o produto chegue rápido, os fornecedores sejam extremamente eficientes. E aí a gente começa a planejar a ideia de que qualquer um pode ser um operador logístico junto com esse case de e-commerce. Então você pode se cadastrar, não é um Avon vendendo, onde você tem um produto e vende ou fazer encomenda, mas você consegue se cadastrar através do seu carro, você passa no armazém, você coleta e você faz a distribuição no bairro ou na região, e a gente está começando a mapear essas regiões, a gente vai começar a cadastrar pessoas em todo o Brasil, onde você vai poder ter o produto e levar. Isso você ganha eficiência, qualidade, porque você vai estar transportando algo que você também gostaria de estar recebendo da melhor forma possível, da forma mais intacta possível. Então a gente tira um pouco do caminhoneiro, do prestador de serviço, deixa esses que já são bem especializados a transportar grandes volumes, e a gente começa a fazer o one-to-one, que é exatamente aquele transporte dedicado, é muito mais pessoal, muito mais bacana. E esse é um case interessante. Oi? Até o próprio Uber pode ser uma entrega, entendeu? Então, enquanto você está fazendo o caminho durante um percurso, você pode, à tarde ou em qualquer outro momento, estar se cadastrando e também fazendo esse tipo de transporte por região. Então, a gente vai estar abrindo, isso é um case que está sendo estudado, exatamente para a gente tirar a ineficiência daquela pessoa que enche um caminhão e passa 2 dias entregando e joga a sua caixa de qualquer forma. Então, a gente, transformando isso em pequenas áreas, a gente consegue cadastrando pessoas que vão colecionando e vão entregando muito mais rápido, muito mais eficiente. Acredito que 2020 seja o momento que a gente começa aí esse projeto. E a gente está acreditando muito, que a gente começa a envolver todo mundo no processo.
né? Desde o comprador a você mesmo poder prestar o serviço, ganhar por isso, ter receita e ter toda a pontuação, entendeu? Quanto mais você entrega, mais você é pontuado em uma série de coisas, para todos os produtos na palma das nossas mãos que a gente compra todo dia, né? Quem não adora aqui um Mercado Livre, um Amazon, né? Compra, agora fica todo mundo naquela expectativa de receber. Então isso provavelmente vai ser um case bacana. E esse já é um case que existe na saúde, na área da saúde. Hoje o Ministério da Saúde, ela começa a discutir a questão do medicamento que sai da fábrica e tem que chegar na prateleira da farmácia intacta, com originalidade, sem nenhum problema, com referência, com você sabendo exatamente por onde passou tudo isso. Então a gente sai um pouco na frente nesse case de saúde que a gente atende às grandes indústrias, que é exatamente para quando você pegar um remédio na prateleira, você poder escanear e você ver todo o processo por qual esse remédio passou e você ter o histórico inteiro dele, que dia que ele chegou naquela prateleira, que dia que ele chegou no estado, que dia que ele saiu, entendeu? Isso tudo é logística, isso tudo é pensando não só no transporte, porque o transportar, eu não vou dizer que é fácil, porque não é, o Brasil é um país extremamente extenso, né? Então são muitas estradas, muitos desafios, mas aqui a gente vai exatamente no pente fino, a gente começa a ter assim um padrão de qualidade em todos os produtos que vocês passam a consumir de agora em diante, em todos os processos, desde o remédio, a um aparelho que você compra, ao produto que você consome na sua casa, vindo do agronegócio. Esse é um projeto interessante. A gente está falando aqui de sustentabilidade, de meio ambiente, porque não adianta a gente ter tudo isso e não pensar de que forma a gente pode ser seguro, pode ser sustentável. E os dados dessa pesquisa, da INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens, né, de retorno, a gente começou em 2001 esse projeto. E esse projeto tem uma evolução incrível. A gente conseguiu reunir mais de 100 empresas que vendem um produto, que se comprometeram em estar juntos no projeto, associações, mais de 1,4 milhões de propriedades agrícolas, que tem que existir o compromisso de todo mundo, senão não adianta. Eu chego lá, cadê aquelas garrafas que foram entregues aqui? Ah, eu coloquei ali água para o gado, coloquei milho para o passarinho. Quer dizer, não pode. Esses produtos têm que voltar, a gente tem que dar uma destinação para ele. E foi um desafio assim tremendo, onde a gente sai da indústria fabricante, vai para revendedoras, vai para o agricultor, volta para as centrais e daí a gente dá a destinação de reciclagem, de queimar o que é necessário, o que não consegue mais voltar para o campo ou qualquer coisa. Isso aqui é saúde pura de cada um de nós. Isso aqui é o que a gente tem que se preocupar, que às vezes a gente vê o agronegócio ou o defensivo agrícola como um produto extremamente perigoso, mas ele sendo aplicado da forma certa, sendo recolhido da forma certa, eu não vou defender aqui, não é o meu negócio é transportar e logística, mas assim, existem formas, tá? E os resultados disso estão aqui, ó. Em 2002 a gente começa esse projeto com 3 mil toneladas, hoje em 2017 44 mil toneladas de produto retirado do campo, tá? E aqui a gente começa a ver que realmente assim, existe compromisso, existem as empresas dedicadas, as fazendas dedicadas a devolver esse produto. Eles começam a ter benefícios na hora que eles devolvem esses produtos, então pode ter uma negociação melhor, um preço melhor, uma série de coisas, porque eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem que focar. E o Brasil, 94% são embalagens plásticas, e o Brasil está aí, ó, são dados reais. Olha o resto do mundo. Então, quando falam do Brasil, eles lá têm muito que aprender. A gente conseguiu, nesse projeto, durante esses anos, 94% de eficiência. Estados Unidos tem 33% de devolução. Eles mesmos resolvem o que fazem, porque existe um certo custo para isso. E aí está aqui a nossa bandeira brasileira, com 94%, entendeu? E é algo que a gente tem que se orgulhar muito, entendeu? De um projeto dedicado do comércio, do mercado, do agronegócio, e é o que a gente realmente entende como um grande crescimento, né? E a logística 4.0, que é a logística do futuro, a internet das coisas, né, que a gente discutiu bastante aqui, que é exatamente o carro andar sozinho, o drone começar a fazer a pulverização de lavouras, você começar a ter máquinas se integrando
processos, quando você dá um clique, esses processos se falam, o produto é retirado do armazém da mesma forma. Existe um sistema chamado WMS, que, para quem dentro de armazém trabalha, é onde você consegue descobrir onde está o produto armazenado dentro daquele espaço, às vezes muito grande. E hoje a gente já consegue integrar o WMS com o carrinho que vai retirar o produto e o carrinho, quando ele clica a lista de produtos no WMS, o operador não precisa nem tocar no carrinho. Ele já vai levando para corredor por corredor, o pallet já sobe, já vai tirando produto por produto, e aí a eficiência da tecnologia, assim, totalmente informação, tecnologia embarcada nesse processo. O tempo real, né, a capacidade de coletar e tratar dados. Esse tema eu acho que foi bastante, eu acho que todo mundo viu aqui, né, durante esses dias, foi bastante tratado, e eu acho que a gente vai começar a enxergar isso daqui para frente muito, entendeu? No nosso carro, quando a gente aperta um botão, quando a gente já reserva um restaurante ou alguma coisa de dentro do carro, ele já tem o que você gosta de comer, o que você gosta de beber, provavelmente a reserva já vai com mais ou menos as preferências que você consome, e é o que a gente vai ter pela frente, com certeza. Tecnologia embarcada nisso. A proposta da cópia virtual das fábricas inteligentes, onde a gente tem sensores espalhados por toda a planta e a gente sabe a movimentação inteira daquela planta. Então, os produtos tendem a ter qualidade melhor, eficiência melhor, entendeu? Funcionalidade melhor e uma série de coisas. Eu acredito muito na quarta revolução industrial, principalmente dentro da logística, porque é algo que a gente começa a entender que há 20, 30 anos atrás a gente via o desenho de um carro voando, né? E a gente começa a ver que já existem os drones, já existem, talvez não para a gente sentar no drone e sair daqui voando e ir para a ilha, porque provavelmente vai um monte de gente se bater no caminho e vai ter que construir outro avião na queda, né? Mas uma série de outros itens que a gente pode utilizar isso, entendeu? Os Estados Unidos, algumas empresas de mídia, de e-commerce, já começam a fazer entrega através de drone. Então, por enquanto, a gente está começando a entender o cadastro de pessoas físicas que podem começar a fazer esse tipo de entrega, mas futuramente, não sei se aqui, mas já existe essa tendência de drones fazendo entrega a residências que tenham um mapeamento seguro para que ele possa descer e outras coisas. Tá? Orientação de serviço, modularidade e outros itens voltados aí à internet das coisas. Então, era mais ou menos essa a ideia que eu tinha para falar. Como eu falei, eu não sou palestrante, eu queria contar um pouco os cases que a gente realiza e a responsabilidade que a gente tem em realmente pensar um pouquinho além do que apenas transportar e ter veículos ou qualquer outra coisa, é estar sempre na frente, prestando serviço, entregando com precisão, fazendo com que vocês recebam qualquer clique que vocês deem no celular, entendeu? Com a melhor forma possível. E isso não só a empresa, como todo o setor, né? Ele vai ter que se moldar a isso, ele vai ter que buscar essa tecnologia, porque os transportadores vão acabar, a não ser que você transporte commodity, que você leva de um ponto a outro, e aí você tem realmente, deve continuar, mas a inovação, a tecnologia, volta a isso. E uma frase que eu gosto muito de usar, né, que eu acho que todo mundo, ou alguns já devem ter visto, que as dificuldades, as ruas difíceis levam a destinos bonitos. Acho que todo mundo tem que enfrentar. Todo mundo tem estrada, tem buraco no caminho, tem pedágio, tem uma série de coisas, e a gente tem que enfrentar essas difficult roads lead to beautiful destinations. A gente tem que fazer isso, porque lá na frente a gente vai encontrar exatamente esses lugares lindos. E os lugares mais lindos que existiam sempre foram mais difíceis de chegar, e eu acho que a gente tem que realmente focar isso, procurar. O fato de vocês estarem aqui no Scream já é buscando exatamente assim, quero ouvir informação, vamos ouvir o que tem de diferente. Um agradecimento a Gustavo Saraiva e Luciano Luft, que deu apoio a alguns dados que a gente levantou aqui e algumas informações, a equipe toda da Scream, que é realmente de uma atenção aí incrível, e a preocupação de fazer realmente acontecer e realizar o nosso evento. E a Ana Coelho pelo convite, mesmo eu falando para ela que eu não sou palestrante, eu falei, Ana, vamos lá, eu vou contar alguns cases, a gente conversa um pouco, tira algumas dúvidas, o que for necessário, e eu estou super à disposição de vocês, e agradecer a vocês, sem dúvida o evento não existe se vocês não estivessem aqui. Então é mais ou menos essa a ideia, e eu abro a pergunta se alguém tiver alguma dúvida. Se o produto não chegar na casa, eu também posso tentar tirar a dúvida. Diga.
Peraí. Valeu, obrigado. Bom dia. Queria saber sobre a sua empresa, como iniciou o processo de expansão, porque você falou de entregas 4.0, isso me deixou um pouco curioso. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. A expansão dela foi sempre voltado a gente pensar diferente, a chegar no cliente e não perguntar o que é que ela tinha de frete, e sim o que é que ela poderia ter além daquilo. E a nossa equipe de projetos lá que a gente trabalha hoje, calcular frete é quilômetro, pneu, gasolina, combustível, pedágio, isso é um cálculo básico. Há muitos anos a gente vem procurando ver o diferente, o que é que a gente pode fazer diferente. Então é sentar, nós tínhamos uma área de food service, de alimento, que a gente vendeu esse segmento há uns 4, 5 anos, em que a gente atendia algumas grandes redes de alimentos e cada um comprava individualmente. A gente conseguiu reunir 3 ou 4 grandes desses lanchonetes e coisas e falou, vamos comprar o canudo para todo mundo. Quer dizer, a gente quadriplica o volume de compra, reduz o preço para todo mundo, porque para mim não muda, eu quero que ele tenha resultado e que a gente consiga entregar. Só que se eu chego e reúno e começo a tentar criar, eu acabei de criar uma dinâmica de compra também de produtos e revenda. Porque eu fazia a compra a um custo menor do que cada um individualmente fazia, e a gente fazia a revenda e torna-se um novo negócio para esse segmento, e é bom para todo mundo, né? Então esse é o foco, realmente assim, buscar o que tem de diferente, sentar, entender o negócio. Isso é que é importante. Né? Transportar, frete, combustível, isso é transporte. A logística ela tem que partir quando você clica e compra uma coisa, o feedback que você vai ter, o retorno que você vai ter. Não tem nada melhor do que você já avisar o cliente, avisar vocês, ou avisar um cliente, ou seja lá quem for, que já está chegando, ou se vai atrasar. Porque a expectativa que a gente cria de, cara, vai chegar hoje e não chegar, e você não ter a informação, é o que deixa a gente bem frustrado, eu acho que em todos os patamares. Então, tecnologia de mandar o SMS, dizer, ó, seu produto já está no caminhão, ou já está no carro, já está chegando, está aí na esquina. Quer dizer, a gente sempre tentando buscar essa informação, porque transportar a gente vai de qualquer forma, e isso é commodity. Então, esse eu acho que foi o diferencial que a gente sempre buscou, dentro da companhia. Porque nós estamos na mão dos caminhoneiros. Eu não estou conseguindo ouvir. Os navios, né? Não precisamos. Diga. Vivemos na mão dos navios, nós estamos na mão dos caminhoneiros. Sim. Como a gente vai mudar porque a gente vai depender da estrada, da rodovia, e não temos projeto nos próximos 10, 15 anos ou mais, para ter ferrovia, para ter uma estrutura melhor de logística, para a gente chegar aos nossos produtos. Tá. São os gargalos, e vão continuar sendo durante muitos anos. Por isso que você tem que começar a buscar alternativas, como você poder fazer a própria entrega. E a gente tirar da frente e deixar esses grandes... Assim, ó, as grandes distâncias, eles vão sempre existir. O Brasil é enorme, entendeu? Na Europa, você atravessa 5 países e você não chegou na metade do Brasil. Então, assim, o Brasil é um país que, infelizmente, não tem ferrovias. As ferrovias são usadas mais para minérios e para outros, e são pouquíssimas as linhas. O marítimo tem uma série de burocracias, entendeu, que a gente enfrenta, mas que também são commodities ou produtos vindo da China. Mas pensa que se a gente chega da China com vários produtos e a gente começa a entender que existem dinâmicas pessoais entre a gente começa a mudar isso. Então, você não está na cultura do caminhoneiro, entendeu? Porque hoje você tem as empresas que pagam os impostos, trabalham, tem os motoristas, tem todo um sistema, e você tem o caminhoneiro concorrendo com você, de certa forma, para o transporte geral. Por isso, até que a gente buscou muito mais tentar trazer inovação, tecnologia, do que concorrer com o frete do caminhoneiro. Nós temos mais de 1.500 caminhões na frota, próprios, e nós só trabalhamos caminhão próprio. Que aí é uma forma de você gerar qualidade, treinamento, segurança, uma série de coisas, e esse tipo de produto a gente não pode brincar, né? Um caminhão desse, com defensivo, ou medicamento, ou qualquer coisa, a gente não pode brincar. Mas o e-commerce, que é uma área que a gente está entrando com bastante atuação, é exatamente buscando isso. É o futuro. Aqui no Nordeste, a gente abriu a filial em Camaçari há 3 anos, e a gente tinha um problema cultural aqui de entrega no Nordeste. Os caminhões não chegavam, as estradas eram ruins. O que é que a gente começou a criar? Hubs como pequenos carros, que quando o caminhão, digamos assim, o expresso vai passando, né? Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, e aí vai subindo, Rio Grande do Norte, Ceará, ele vai parando e ele já vem com pequenas vans
que vão recolhendo e fazendo a entrega rápida nas fazendas, porque o tempo de você levar uma carreta até dentro de uma fazenda e você conseguir descobrir a carga, porque você tem ali 30 mil toneladas, você tem um monte de... né? Então, a gente começou a criar esses hubs. Esses hubs começaram no Nordeste, numa operação que a gente criou aqui, e o resto do grupo já começa a ver de que forma a gente pode soltar isso no Brasil todo, porque você integra todo mundo, integra o pequeno transportador, o próprio... Um dia desse eu até tomei uma chamada de um cliente nosso grande, que o caminhão chegou, não podia entrar, a gente estava sem esse hub, e aí o motorista, por conta, pegou um táxi, pegou o produto para conseguir chegar no dia. Aí o cliente falou assim, cara, não pode, mas foi sensacional. Eu falei, desculpa, mas a iniciativa, a vontade de chegar, porque simplesmente o motorista podia dizer, não consegui chegar, atrasa, dane-se aí, fica aí, entendeu? Fica esperando até resolver. Mas partiu do motorista. E aí o Luciano me ligou, Gui, o que aconteceu? Eu falei, cara, foi sensacional, agora não pode, eu sei que não pode. Deu de um táxi, mas foi sensacional. Então isso começa a gente imaginar que dá para todo mundo levar. Não os produtos químicos, mas sim os produtos mais simples, né? Respondido? Mais alguma pergunta? Dani? Mais alguma Gente, pergunta? eu acho que obrigado, então, né, pela participação. Boa. E aí eu vou virar palestrante para o ano que vem, eu vou, né, juntar mais material e muito obrigado, Tito, gente. mandou bem. Bom almoço para todos. Com a gente agradece. Muito obrigado por trazer o seu conhecimento para a gente. Olha, peraí, já que a gente falou de logística, na palma da mão...